Bom dia vocês que estão chegando aí pelo meu Instagram, Sandra Farage. Bom dia, ouvintes da Fé FM. Estamos começando mais um programa Vida Profissional à Luz da Bíblia. Gente, eu gosto tanto disso, eu gosto tanto da gente poder falar em crescimento, em conquista, em bênçãos financeiras com a inspiração de Deus, porque muitas vezes a gente pensa que dinheiro, e é um grande erro pensar isso. Bom, queridas Amanda, Isabelle, enfim, vocês que estão chegando pelo meu Instagram, você que está chegando pela FFM, hoje eu queria falar de uma característica indispensável para qualquer coisa na sua vida, para você chegar em algum lugar, para você conquistar, e essa característica chama-se coragem. Uma pessoa para conquistar qualquer coisa na sua vida, é uma das grandes qualidades de um líder, chama-se coragem. Naquele livro, As 21 Qualidades Indispensáveis de um Líder, coragem é um dos pontos extremamente importantes mencionados lá. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque as pessoas confundem, né? E hoje eu quero o pessoal do meu Instagram participando, que eu gosto tanto quando vocês estão participando, estão juntinhos comigo aí. E coragem, diferentemente do que se pensa, não é não é ausência de medo. As pessoas pensam assim, ele é corajoso porque não tem medo. Mas muitas vezes é você fazer aquilo que você tem medo. E é por isso que você é corajoso. Porque o que teria de excepcional você fazer algo que normalmente você faz, que você não tem nenhuma restrição, sabe? Que não significou nenhum desafio na sua vida. E eu quero te dizer que os desafios, eles nos movem, né? Ele nos move, nos leva para lugares mais altos. E o tempo todo nós somos desafiados. E a gente não pode ter uma postura de rejeitar os desafios, fugir dos desafios. Você que está me escutando pela rádio, deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa de coragem até para viver. Você está, de repente, dentro do carro, escutando essa palavra, você precisa de coragem para enfrentar. Eu estava ontem mesmo, eu assim tive um livramento de um acidente muito forte, mas, né, por quê? Porque a gente sai de casa e não sabe o que vai acontecer. Então, nós o tempo todo precisamos de coragem, nós somos desafiados todo momento, do momento que a gente acorda até a hora que nós vamos dormir. A palavra de Deus fala que o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor. Ele está lá, tentando achar uma brechinha na nossa vida, correndo atrás de nós para ver se encontra um buraquinho para que possa nos devorar. Então, assim, a nossa vida constantemente, o tempo todo é o quê? Desafios. Nós estamos sendo assim desafiados e estamos tendo livramento, temos tido coragem para enfrentar a situação. Nós passamos horas das nossas vidas correndo de um lado para o outro, cumprindo nossas obrigações, sabe? Nos esforçando em trabalho, na área de conquista, tentando ganhar dinheiro, alcançando nossos objetivos, crescendo. Você que de repente não está trabalhando, mas está cuidando de uma casa, está tentando voltar para o mercado de trabalho, sabe? Isso tudo são desafios. Muitas vezes nós estamos lidando com aqueles nossos conflitos emocionais muito grandes, lidando com o cenário que nós estamos vivendo e aquilo que nós gostaríamos de viver, né? Então, assim, o desafio é constante na nossa vida e nós precisamos sempre de coragem. Winston Churchill, primeiro-ministro britânico, ele falou uma frase que a primeira qualidade humana
que garante todas as outras é coragem. Que garante que você vai encontrar portas, que você vai realizar todas as outras. Essa foi uma frase de Winston Churchill. E por quê? Porque coragem, ele se relaciona com todas as áreas da sua vida. Talvez você conheça alguém que está ou esteve em depressão. Uma das coisas que a pessoa em depressão profunda faz é desistir de muitas coisas, é desistir de sair de casa, de se relacionar, de viver. Por quê? Porque ela está sem coragem. Hoje eu tenho visto pessoas desistindo de sair de casa, desistindo de encarar a sociedade, as atividades que normalmente ela encarava. Por quê? Porque ela está sem coragem de enfrentar um cenário pandêmico, né? De você não saber onde que está o tal do vírus, se ele pode te encontrar. Então faltou coragem aí também. Então, em certos momentos, nós temos que aguçar a nossa coragem. Nós temos que, na realidade, tudo na vida, para pensar. Você que está namorando aí, vai casar, tem que ter coragem para casar, viu? Não é fácil, não. Não é fácil você fazer uma aliança e falar, olha, eu vou passar o resto da minha vida, porque a gente casa para ficar casado o resto da vida, né? Quando não acontece é porque houve alguma mudança de rota aí, mas normalmente é. Então, assim, eu me lembro muito de Josué. Josué, ele recebeu uma orientação de Deus. Ele falou assim, olha, atravessa o Rio Jordão com o povo e acampa do outro lado, que é o caminho para a terra prometida. Você vai indo, que você vai precisar passar por esse momento para chegar na sua promessa. Quantos de nós, você que está me escutando pela rádio ou pelo Instagram, que você, para encontrar, chegar naquilo que é uma promessa para a sua vida, você precisa atravessar rios, você precisa atravessar situações. Muitas vezes é com estudo, muitas vezes é um curso, muitas vezes é a preparação, sabe? Muitas vezes são entrevistas, muitas vezes é você fazendo para mostrar que você sabe, para depois você ser posicionado, né? Então, assim, Josué, ele foi um precursor disso. Ele recebeu uma ordem de Deus. Deus falou, olha, atravessa o Rio Jordão. E, gente, eu fiz há uns anos atrás, eu fiz um estudo sobre o Rio Jordão. Porque a gente é muito romântico, né? Eu até compartilhei com vocês há um tempo atrás que eu assisti aquela série, a Terra Prometida, que é muito legal. Tirando a parte, né, que é um bando de conversa fiada que não tá na Bíblia, mas eles colocam para dramatizar, romantizar e tal. E ali, o Rio Jordão, ele mostra ali a cena do Rio Jordão, é muito legal para visualização e você, assim, entrar um pouquinho na história. Mas como eu falo, é sempre importante você conhecer bem a palavra de Deus, para você também não ir na onda de que Josué se casou com a Aruna, né? E aí, gente, olha só que interessante. O Rio Jordão era um rio completamente violento. Ele tinha ribanceiras que vinham de cima, de baixo, queda d'água. Era um rio muito complicado. E Deus falou assim, olha, vai indo, para com a arca lá no meio, entra com a arca, coloca a planta dos seus pés, as águas todas, até que as águas todas parem, para que depois o povo passe a pé enxuto. Para pensar um pouquinho. Vocês acham que Josué, os sacerdotes, as pessoas que estavam ali levando a arca, não tiveram medo? Um rio super violento, gente. Eu não sei se aquele povo na época era meio assim, gostavam de nadar, desses esportes radicais. Eu penso que não. E eu fico pensando, será que Josué não teve um medo de expor todo aquele povo naquele rio
para atravessar por uma palavra que ele recebeu de Deus, de que, olha, pode ir que eu tô com você. Deus, ele faz isso conosco. Ele fala muitas vezes, olha, vai nisso aqui, encara isso aqui, acredita nisso aqui, manda brasa nisso aqui, que eu tô com você. Mas aí você olha e fala, meu Deus, que desafio é esse? Que tamanho de desafio é esse? Será que eu tenho condições de encarar isso? Sabe, eu imagino que Josué, com toda aquela responsabilidade da arca, especialmente a arca, gente. Vocês lembram aquela parte da Bíblia que as pessoas estavam carregando a arca e Uzá, se eu não me engano, um daqueles, eu não me lembro se ele era sacerdote, que ele tropeçou, uma pessoa tropeçou e ele botou a mão para segurar a arca, ele morreu naquele momento. Então, existia um protocolo muito severo para conduzir a arca de Deus. Todo um aparato diferente. Imagina o desafio de Josué de falar, olha, entra aí nesse rio com a arca, a água vai parar e o povo vai passar a pé enxuto. Sabe, e eu fico imaginando nós, como que nossa vida tem desafios, como a gente muitas vezes temos que parar, olhar, rever a nossa decisão, ver se a gente tem coragem de encarar certos negócios, sabe, muitas vezes eu comparei isso a pessoas que escalam picos, né? Muitas vezes você vê profissionais, aqueles grandes atletas que escalam picos e tal. Quando ele está subindo, quando ele está indo para o alvo dele, para o grande desafio dele, ele tem ali aqueles momentos de vento contrário, de frio, de cansaço, de medo, mas ele tem ali um foco. Eu vou subir, eu vou alcançar o pico. A Bíblia fala que os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Muitas vezes a gente vê pessoas que não são servos de Deus, não têm vida com Deus, sendo mais bem-sucedido que os servos. Mas nós precisamos trabalhar, ousar, caminhar na direção da palavra com prudência também. Você precisa focar, caminhar com prudência naquilo que Deus propôs sobre a sua vida. Sabe, a gente tem as nossas metas e a gente tem que ter a coragem em Deus e não a loucura de se lançar para um projeto onde Deus não está. Que aí eu te falo que não é nem, você teve coragem. Não, você teve falta de prudência. Você tem que ir com coragem. Essas pessoas que escalam picos, né? Esses grandes aí atletas, eles trabalham o tempo todo com treinamento, eles não desistem nas primeiras quedas, eles têm um foco, eles a cada momento eles têm um pouquinho mais de coragem, porque a partir do momento que você vai um pouquinho, você se encoraja, aí você vai mais um pouquinho, você se prepara para isso. Você se prepara. Josué, ele se preparou para passar por aquele Rio Jordão. Por que ele se preparou? Porque Deus já tinha pedido outras coisas das quais ele obedeceu, ele teve coragem de obedecer e ele foi bem sucedido. E a gente, assim, nós precisamos focar algumas coisas nas nossas vidas e saber que haverão resistências. Por isso que a gente precisa de coragem. Que, como eu falei no início, a coragem não é ausência de medo, jamais. Mas o que teria de excepcional, né? Fazer coisas que você faz sem problema nenhum. Você não ia precisar de coragem. E o que acontece? Nós subimos degraus da nossa vida quando nós enfrentamos a nós mesmos muitas vezes. As emoções, aquelas coisas da nossa mente que nos impedem de alcançar certas coisas. Quando nós nos treinamos para ir além,
Eu vou contar um episódio engraçado para vocês, mas foi assim, algo que eu precisei de coragem, né? Aliás, em muitos momentos da minha vida, gente, eu tenho um pouco de restrição. Eu não gosto de usar nunca a palavra medo, né? Medo, eu acho que não pode fazer parte da nossa vida em momento nenhum. Eu tenho um pouco de restrição à altura. Mas mesmo assim, eu já viajei para todos os continentes do planeta. Eu já pisei em cada parte desse planeta. Muitas vezes pegando voo sozinha. Mas eu tinha o quê? Um desejo maior de conhecer os lugares. E eu encarei aqueles medos. Aí, gente, tem uma coisa que eu amo fazer. Compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Gente, eu amo parque. Então, quando eu posso, eu vou para Disney. Eu gosto mesmo daquele negócio lá. E aí, uma vez, a gente estava eu, meus irmãos, minha família. E, assim, as piores montanhas russas, né? Geralmente, que no meu caso, a gente vai de olho fechado, né? Vai de olho fechado, orando, sentindo aquela emoção, um mix, né? De desafio, com coragem, com pavor, junta tudo. Mas aí você encara. E aí, eu tinha acabado de sair de uma montanha russa e tal. Aí o apóstolo Fad, que, gente, pensa no engraçadinho, me pegou pela mão, falou, agora você vai naquela ali. Aquela ali era a pior que tinha no parque. Eu não lembro do nome dela. Eu sei que tinha uma linha vermelha e uma azul que se encontravam. A vermelha era a pior. Eu tinha ido, acho que na azul. Ele, agora você vai comigo. Você vai. E eu fico muito nervosa, assim, eu começo a rir, eu perco a força. Aí ele foi me levando. Ele, só que tem uma coisa, você vai de olho aberto, você vai encarar. Gente, eu fui, mas eu fui na pressão, porque eu ria de nervoso e eu não conseguia parar ele. Eu fui tão obediente que eu fui assim, de olho aberto, vidrada. Eu tive coragem, mas foi tão interessante porque aquilo me deu uma força tão grande que eu saí de lá com a adrenalina alta. Eu falei, vamos de novo! Não, Amanda, não foi a da Harry Potter, foi uma outra com as caras de dragão lá, que eu esqueci o nome. E aí, eu fiquei tão na adrenalina, tão encorajada, vamos de novo, vamos! Mas foi muito engraçado, porque eu superei um medo que eu tinha, eu tive coragem. E assim, para a nossa vida, em todas as áreas, quando a gente começa a enfrentar alguns medos, alguns receios, e a gente começa a fazer atos que normalmente a gente não fazia, a gente começa a ter coragem de encarar picos maiores. E ele nos deu algumas determinações que para nós a gente olha e fala assim, poxa, mas eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho coragem. Eu lembro que quando eu comecei minha vida empresarial e ministerial, eu sempre gostei de ser bastidores, eu não gostava de pegar em microfone, eu não gostava de estar à frente. E aí, o que aconteceu? O que Deus fez comigo? Completamente diferente, né? Me colocou em evidência em muitas coisas. E o primeiro momento, o Rafael está perguntando se eu tenho medo de barata. Barata, eu não tenho muito medo, não. Eu tenho nojo. Mas, a não ser que seja uma barata voadora, né? Aí eu tenho muito medo. E aí, o que acontece? Nesse caso aí, já até esqueci, gente. Você falou da barata, Rafael, me deixou nervosa. O Gabriel tá rindo aqui. E uma das primeiras coisas que me aconteceu foi entrar em eu fui apresentar o nosso produto, por acaso era esse aqui na época, isso há uns 20 anos atrás, não, há uns 10, 15 anos atrás, e me colocaram numa apresentação de multinacionais. A hora que eu entrei, todo mundo começou a aplaudir, fazer aquela coisa motivacional. Ei, pessoal, vamos lá, não sei. E eu olhei para aquele público todo assim, meio que desesperada. Eu falei, não,
eu vou ter que encarar tudo isso aqui e falar com muita coragem. Então, o que eu vejo? Nós precisamos, sim, de muita coragem para fazer várias coisas na nossa vida. E a partir dali, parece que Deus foi me empurrando, que eu comecei a ir para a evidência, sair dos bastidores. Porque o que eu gostava eram os bastidores. Então, assim, eu acredito que sem coragem é impossível agradar a Deus. Pastora, mas isso não está na Bíblia. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho? A fé... A gente ter fé em certas circunstâncias, nós temos que ter coragem para ter fé em certas circunstâncias. Nós temos que ter coragem para enfrentar algumas situações de fé. Falar assim, eu creio nisso. Olha, tá tudo difícil, sabe? O cenário é completamente oposto, mas eu creio, eu tenho fé que isso vai mudar. E você é encorajado a crer. Eu entendo que a coragem e a fé, elas estão ligadas. Eu falo muito para as minhas discípulas. Obrigada, Rafael, você é um fofo, viu? Eu falo muito para as minhas discípulas. Gente, a gente precisa de fé para encarar esse momento de pandemia. A gente precisa de coragem. A gente precisa de fé para saber que a gente vai no mercado e a gente não vai morrer de Covid. A gente precisa de coragem para estar lá encarar aqueles momentos extremamente difíceis, os desafios. Você que está querendo abrir um negócio, você precisa de coragem. Sabe por quê? Você tem que começar, sabe como? Você tira um certificado digital, você paga contador, você bota seu nome na frente de uma série de impostos. Você tem que ter coragem para saber que seu negócio vai dar certo. Você tem que se especializar, você tem que buscar informações. Você vai entrar num mercado que tem um monte de concorrente, mas aí você fala assim, eu tenho fé nisso aqui, Deus me deu uma palavra, eu creio que isso vai dar certo. E aí, você caminha. Então, dizer que fé e coragem não estão entrelaçados é muito difícil. Por isso que eu falo que a coragem, ela é inspiradora, a coragem, ela nos leva a ter fé. Eu vejo o apóstolo Fádia, uma das pessoas que mais me inspiram nessa coisa de coragem, de enfrentar situações, de bater duro, porque ele tem fé, que ele está com a palavra da verdade dentro dele. Ele não está preocupado se as pessoas vão gostar, se vão achar bonito. Quando ele tem que falar as coisas, se posicionar até contra determinações governamentais, ele faz. Porque ele tem fé de saber que ele está falando a verdade, que ele está na linha do que é correto. E os outros muitas vezes não estão. Então nós precisamos de observar alguns pontos que eu quero dividir esses pontos com vocês. São poucos pontos, mas são pontos importantes. Porque a coragem, ela te dá uma posição de liderança. Gente, você conhece covarde líder? Fala pra mim, responde aí. Eu não conheço. Muitas vezes um covarde foi até colocado numa posição de liderança. Ou ele não vai durar muito, ou ele herdou alguma coisa da família, mas de conquista dele a gente não consegue. Então, a gente tem que observar alguns pontos. Primeiro, a coragem começa com uma batalha interior. Aquela coisa de dentro de você saber que você vai ter que fazer o quê? Ousar e enfrentar os medos que estão dentro de você. E sair do conhecido e progredir no que é novo. Gente, é aquilo, é aquela guerra interna de você saber sair daquilo que você sabe como é que é, do que você tem segurança e inovar. Vai para frente. Você imagine Moisés. Moisés chega lá, Deus vira para ele e fala assim, vai lá no faraó, fala para deixar o povo embora, porque senão vai dar peia aqui. Aí ele, Senhor, deixa eu falar uma coisa pro Senhor, que acho que o Senhor não percebeu, Deus. Eu sou pesado de língua. Sabe o que ele queria dizer? Eu sou gago. Como é que Faraó vai me escutar? Como? Ele falou, não, Deus, vamos rever isso aí.
Como é que eu vou fazer isso? A primeira guerra de Moisés, que ele teve que enfrentar, foi a guerra interna. Dele dizer assim, porque ele falava assim, quem sou eu para ir até Faraó e tirar o povo de Israel de dentro do Egito? Quem sou eu? Sabe, ele se achou incapaz. Ele não... Mas o que ele fez? Ele não obedeceu às emoções, os sentimentos dele por causa do medo. Ele mesmo com uma determinação que não deixava ele confortável, ele foi. Sabe, a gente tem que encarar essas situações. Tem tantas coisas que a gente precisa, assim, ver que nós temos uma palavra de Deus, que maior é o Deus que tem dentro de nós. Eu vejo o Benjamin de vez em quando, acho que é as conversinhas dele para não dormir sozinho, né? Que é criança cheia de conversinha. Ele fala, mamãe, tô com medo. Benjamin, vamos orar aqui, então. Medo de quê? Vamos orar. Dormir sozinha. Então tá bom. Vamos orar aqui. Jesus, vem dormir com Benjamin. Por quê? Porque eu tenho que gerar nele o quê? Fé, coragem. Eu não posso alimentar medo. E a gente tem que saber que aquele que está conosco, que nem eu falei uma vez para o Benjamin, muito maior é o Deus que está dentro de você, meu filho. Os anjos que te acompanham do que qualquer outra circunstância. A gente precisa ter, sabe, essa pureza de uma criança de 3 anos, que entende que maior é o Deus que está dentro dele, maior é aquele que pode lhe dar coragem para ele fazer alguma coisa, do que as emoções, os temores dele. A fé e a coragem, elas estão entrelaçadas. Se Moisés sucumbisse à guerra interna que havia dentro dele, a guerra puxa, uma batalha interior de, olha, Deus, eu não sou capaz de chegar até Faraó e falar para ele, deixa esse povo sair, eu não falo bem, quem sou eu sou pequeno, o Faraó não vai me escutar. Mas Deus falava, não, eu estou com você. Você precisa entender que quando você tem uma palavra de Deus, você tem que avançar nela. Se Deus falou que você abre um negócio, se Deus falou que você procura tal pessoa, se Deus falou para você começa de tal forma, vá. Vá, porque Ele vai estar com você. Ele vai te legitimar. Ele vai te dar os instrumentos, vai te capacitar, vai te trazer ponte. E se você estiver sentindo dificuldade, comece a orar. Deus, manda ajudador. Eu oro demais, gente. Já falei isso para vocês. Eu oro demais. Senhor, me manda ajudador nessa situação aqui, que eu estou com dificuldade aqui. O Senhor mandou eu ir, eu estou indo, mas eu preciso que o Senhor me ajude a realizar. Mas o quê? Sempre entendendo que a coragem começa, sabe, com uma batalha interior da qual você precisa vencê-la. Você precisa encará-la. Outra coisa, coragem é fazer a coisa direito. Não apenas vou tentar, vou fazer da melhor maneira, mas eu vou tentar. Sabe, a capacidade de um homem não se mede nos momentos de conforto e conveniência, mas nos momentos de desafio e controvérsias. Esse momento eu me lembro muito de Davi e Golias. Gente, sabe, eu gosto de refletir nos cenários, por isso que eu gosto de ver filmes épicos, filmes cristãos, que nos arremete àqueles cenários, para a gente visualizar um pouco. Gente, olha só. O gigante era grande mesmo. O gigante era assustador. Tanto é que ele parou o exército de Israel, ficaram tudo atônito 40 dias. E ele desafiando o povo todo dia. Manda um homem aí para lutar comigo. Manda um homem para lutar comigo. Sabe? Todo dia ele falava a mesma coisa. Quando Davi chegou lá, poxa, dizer que Davi não tinha um medo, que Davi chegou todo... Ele não era Mike Tyson, né? Eu não sei se Mike Tyson foi um bom exemplo, mas de repente foi. Sabe, Davi, ele chegou lá e falou o seguinte, olha, eu sou pequeno mesmo, eu conto essa história todo dia para o Benjamin. Eu sou pequeno mesmo, porque Golias falava assim, me dá um homem,
Dá um homem. Quem vencer isso aqui, o outro exército se torna escravo dele. Vocês acham que Davi chegou lá sorrindo, achando tudo lindo e vou derrubar esse cara aí, gigante? Não, ele precisou ter coragem e fazer a coisa direito. A gente quer muitas vezes fazer as coisas de qualquer jeito. Tipo assim, eu vou tentar. Não, você tem que ir com uma estratégia. O que Davi sabia fazer? Ele sabia lidar com arremesso, com estilingue, com pedra. Ele sabia lidar. Naquele momento que ele viu o gigante, eu acho que passou pela cabeça dele. Bom, eu não posso ir para um confronto próximo, corpo a corpo, eu não vou dar conta. Eu acho que arremessar lança talvez não seja o meu negócio. Não, qual é o meu negócio? É pedra. Eu vou lá no rio, pegou a pedra, pegou e mirou exatamente na testa de Golias. Uma ação altamente precisa, uma ação dedicada, uma ação assim perfeita. E ele tinha que fazer algo em fé, preciso, com conhecimento, com dedicação. Você sabe por quê? Se aquele gigante Golias não tivesse morrido naquela ação de Davi, quem estava frito era Davi, que esse Golias ia pegar Davi. Sabe, coragem é fazer a coisa certa, com dedicação, com empenho, com esmero, confiando que vai dar certo, confiando que você precisa vencer, confiando que você tem que estar à frente da situação. Não é com medinho. Ai, deixa eu ver aqui. Não, ixi, Golias está lá, Golias não caiu. Não. Outra coisa, a coragem de um líder inspira o comprometimento dos seguidores. Olha o que Deus falou para Josué: ser forte, corajoso, sabe? Ele falou assim, uma demonstração de coragem vai encorajar você, encorajar os seus liderados. E Josué, ele fazia o quê? Falava, gente, a gente vai ganhar tudo. A gente vai derrubar essas muralhas de Jericó, nós vamos tomar Canaã, seremos os líderes de lá, a terra é nossa, lá mana leite e mel e tal. Mas tem uma coisa, a gente só precisa fazer o seguinte, tão somente sermos fortes e corajosos. Sabe, um líder que passar segurança para os seus liderados, eu diria que você tem 50% da guerra ganha. Sabe, esse comportamento medroso, temeroso, sabe, isso aí não funciona. Não funciona, a não ser que você esteja fazendo uma coisa na carne, sem uma direção de Deus. Sabe, Josué, ele tinha desafios tão grandes. Eu falo para você, muitas vezes, você tem que ter coragem para mudar o seu comportamento com o dinheiro. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para começar a dizimar e ofertar. Entregar primícia, você precisa de ter coragem para isso, porque é difícil, porque muitas vezes você está sem dinheiro há muito tempo. Aí entra um dinheirinho, você quer segurar, não, vou pagar isso, vou pagar aquilo, e não quer ser fiel. Aí o que você está fazendo? Pela sua covardia em cumprir a palavra de Deus, você está abrindo brecha e Satanás está entrando e está causando em você mais prejuízos do que antes. Você precisa de ter coragem de obedecer a palavra de Deus. Você precisa ter coragem, sabe, de encarar situações e ir até o final. Sabe, e você tem que inspirar as pessoas com a sua postura. Não adianta você querer ser um líder fraco. Deus é o nosso líder e ele não é fraco. A outra coisa, sua vida se expande na proporção da sua coragem. É como eu falei um pouquinho mais à frente, sabe? Uma posição de liderança você conquista com coragem. Então você se expande na proporção da sua coragem. O medo, ele restringe um líder. É como eu falei também, as pessoas em depressão, elas ficam o quê? Paradas. Elas não avançam, elas não encaram o mercado, elas não têm coragem de começar, se tiver que começar do zero, elas não têm coragem. Mas ela precisa entender.
Sabe, e o medo ele restringe o líder e nós temos que aprender a ultrapassar os nossos limites pessoais, a nossa zona de conforto e muitas vezes empreender em novos alvos. Eu há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu entrei num mercado novo que eu não conhecia. Mas eu tive uma inspiração de Deus para saber que era um mercado que ia crescer espantosamente. E entrei. Eu estou falando de mim, gente, um testemunho meu, pessoal. Sabe, muitas vezes o nosso desejo de segurança nos restringe a uma visão pequenininha, sem desafios, sem conquistas. Nos mantém, sabe, aprisionados em atividades que não nos permitem avançar. Esse momento, gente, crise mundial, é momento de você realmente criar, de você expandir. Sabe, o rei Davi, ele começou sua trajetória fazendo o quê? Superando os medos, sabe, diversificando ali, entrando em cenários novos. O negócio dele era defender as ovelhas do pai dos ursos, do urso e do leão. Ele entrou num mercado novo, um mercado de vencer gigante. E as nossas vitórias, a nossa história, ela vai sendo construída com decisões que nós tomamos, sabe? Da gente chegar e falar assim, eu não vou ficar acomodado nisso aqui. Gente, eu tenho muito respeito pelo servidor público. Eu acho assim, é uma garantia, é uma tranquilidade. Mas, para pensar um pouquinho, nós estamos numa mudança mundial de cenário. Se a estabilidade balançar do servidor público, aí a gente está numa cidade o quê? Com um viés de cidade administrativa, onde o que mais prevalece aqui em Brasília é o serviço público. Sabe, será que você vai fazer se acontecer alguma coisa com o seu serviço público? Você tem que começar a pedir a Deus uma criatividade, uma coragem para avançar em novos cenários, sabe, para desenvolver alguma atividade que te faz ser mais independente se acontecer alguma coisa. Por quê? Porque você não pode ficar com medo do dia de amanhã. Para você ser rei e, sabe, reinar na sua vida em todas as áreas, eu tô falando assim, eu tô trazendo muito exemplo bíblico. Eu gosto muito dessa parte das guerras, dos reis, das conquistas. É uma dos livros que eu mais gosto, são os livros de reis, de crônicas, eu gosto demais de ler. Eu estou trazendo esses exemplos, mas são, na realidade, para o nosso dia a dia. Nós precisamos romper limites da nossa vida. A gente se acostuma, a gente se acomoda a nossa mente a certas situações e ficamos ali. Eu tenho visto as pessoas no meio do comércio, no meio empresarial, inovando para sobreviver. Talvez se essa pandemia não tivesse vindo, nós não veríamos esses drive-thrus, esses shows driving, esses aniversários drive. Eu acho que eu comentei com você esses dias, fui num aniversário drive, que a gente ficava dentro do carro, que abria uma plataforma Zoom, falava com o aniversariante, de repente chegava no carro uma comidinha, uma bebidinha, aí tinha um palco com um show, apareceu o aniversariante lá. Imagina, gente, isso daí é o quê? É uma inovação do mercado devido a uma mudança de cenário. E quem estava ali com aquelas estruturas teve que fazer o quê? Teve que inovar, teve que ter coragem de não fechar as portas e criar uma circunstância nova. Sabe, a coragem é uma oportunidade para uma vida melhor. E você tem que ter ela, você tem que avançar nisso. O Rafael está dizendo que o livro de 2 Crônicas é top demais. Nossa, eu amo esse livro.
Ah, Rafael, vamos fazer sim. Eu adoro fazer live, viu, gente? Quem quiser fazer live comigo, a gente faz juntos, não tem problema. Vamos fazer. Esses dias eu fiz uma live, eu queria até fazer um jabá sobre essa live, gente. Eu queria que vocês entrassem no meu canal de YouTube e assistissem. Cadê a Amanda? Amanda, você tá aí? Já coloca o meu canal de YouTube aí, que é a minha eterna assessora. Então, é o seguinte, eu fiz uma live, sabe sobre o que, Rafael? O que eu amei fazer? Sobre fake news. Sobre o projeto... Aí, ainda bem que você tá aí, viu, Amanda? Coloca aí meu canal de YouTube, para quem ainda não me segue, passar a me seguir. Tem uma live, eu fiz uma live, gente, sobre fake news e sobre os projetos de lei acerca da fake news. Eu fiz com um advogado criminalista da Bahia, um dos mais bem conceituados lá, Dr. Vivaldo Amaral. Fiz inclusive no canal dele, mas eu baixei para o meu canal. Queria que você assistisse. Gente, é muito bom, é muito gostoso, é um conteúdo muito bacana. Então, assim, eu entendo que nós temos que inovar, que nós temos que sair dessas, sabe, daquele cenário, daquela miudeza que nós estamos. A gente pensa que nós vamos sucumbir com uma luta aqui, outra luta ali, de repente a gente descobre que a gente supera. Eu sempre apreciei muito o brasileiro, né? O brasileiro, ele é muito audaz, assim, ele inova, ele consegue se sair, é que nem o gato, né? Cai, daqui a pouco vira, tá de pé de novo. Né? O brasileiro, ele supera muitas crises. Poxa, só de ter superado aquele plano Collor lá, daquele cidadão, que eu não quero nem dar nome para ele, mas que pegou o dinheiro de todo mundo, né, gente? Pelo amor de Deus, meteu a mão na grana de todo mundo. Ó, gente, meu canal de YouTube tá aí, eu fixei ele. Que pegou o dinheiro de todo mundo, e o brasileiro superou aquilo, superou tantas crises, e hoje a gente vê as pessoas inovando, tendo coragem para sair do mercado que tinha, ir para outro, donos de loja de shopping, os shoppings ficaram fechados tanto tempo, os aluguéis, os condomínios, os funcionários a pagar, e ele teve que encarar. E a gente precisa de coragem para sair de todas essas situações, para encontrar, sabe o quê? As pegadas de Deus. A Bíblia fala que as pegadas de Deus destilam mel e fartura. Essa tem que ser uma oração nossa diária. Deus, eu quero seguir as tuas pegadas. Eu quero ir pelos seus traços, pelo caminho que o Senhor designa para mim, porque eu vou encontrar nele mel e fartura. Sabe, nós não podemos fazer só aquilo que nós temos, que está confortável, mas a gente tem que ir além. Muitas vezes você vai fazer coisas que têm consequências, mas eu não estou falando de pecado, não estou falando para você fazer nada errado, não estou falando para você fazer alguma coisa que vai te levar para o buraco, que tenha consequências ruins, não. Mas eu estou te inspirando. Aqui, ó, gente, tá aqui também o link que a Amanda é demais, ela colocou até mais, não só o meu canal de YouTube, mas também o vídeo que eu falei dessa live. Então, assim, eu quero hoje te inspirar a enfrentar você mesmo, sabe, estabelecer metas maiores, mais ousadas, sair de sempre, entendeu? Começar a entrar num propósito de, Senhor, me dar coisas novas, mesmo que você seja funcionário público, tenha um emprego tranquilo, tenha aquela coisa garantida, mas começa a ousar, ir além, sabe, enfrenta seus medos, porque se você não fizer isso, você nunca vai sair da sua zona de conforto. E eu quero te dar uma notícia: Deus não nos chamou para ficarmos na nossa zona de conforto. Ele nos chamou para ir além. Então, eu quero orar com você hoje. Gente, eu estou tão animada com essa palavra. Eu acho que eu tinha condições de ficar mais uma hora aqui falando sobre isso. Eu realmente fiquei muito animada. E eu queria te falar uma coisa.
Mesmo que você tenha hoje uma estabilidade, eu quero te desafiar a buscar coisas novas. Mantenha o que você tem, não estou falando para você abrir mão, não. Mas começar a perguntar para Deus: Deus, o Senhor tem coisas novas para mim? Me leva para onde o Senhor está. Me leva para onde o Senhor tem coisas novas para mim. Gente, nem que você tenha que fazer uma campanha nova na sua vida. Você que nunca orou às 3 da manhã, eu te convido para orar. 3 horas da manhã é uma delícia. Dizem que a fila é menor, né? Eu não sei. Mas o fato é que é inspirador. Você tá ali, Senhor, me mostra quais são as áreas, as terras de conquista que ainda tem diante dos meus olhos e eu não vi. Nós ficamos tão acomodados, tão acovardados muitas vezes, que nós não temos coragem de pedir a Deus para Ele mostrar quais são as áreas que ainda tem para eu conquistar, quais são as terras que ainda tem para eu conquistar, que eu ainda não conquistei. Esses dias eu falei sobre Agar aqui, aí depois eu preguei sobre Agar. Gente, todo dia essa palavra, é outra palavra que você pode pegar no meu canal de YouTube, eu acho que ela entrou ontem no meu canal. Agar, ela foi jogada no deserto, jogada com o filho dela no deserto. E eu fiquei pensando, quantos de nós, portas fecham na nossa vida e a gente fica numa dor tão grande, numa indignação, não entendendo por que aquilo aconteceu. Mas aí passa um tempo, a gente descobre que foi a melhor coisa que aconteceu. Muitas vezes é a oportunidade para mudar a história da sua vida, como foi na história de Agar. Então, enfrente os desafios, enfrente as dores, tenha coragem para andar na direção daquilo que Deus tem para você e seja bem sucedido. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Paizinho amado, obrigada por essa manhã, Deus, obrigada por essa porta que o Senhor nos deu, que é a Rádio Fé FM, pelas mídias sociais que nos permitem, Senhor, a compartilhar as Tuas palavras. Senhor, traz vida dentro de nós, nos mostra, Senhor amado, os novos desafios que o Senhor tem para nós, nos mostra, Senhor, aqueles limites que nós temos que romper para entrar nas Tuas promessas e sermos bem-sucedidos. Abençoa todos que estão me acompanhando, estão escutando, que vão escutar depois. Que essa palavra se faça vida em seus corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Gente, qualquer coisa, entra aí no direct, manda uma mensagem e a gente vai se falando. Até quinta-feira que vem. Rafael, obrigada pela sua colaboração. Amanda, Isabelle, todos vocês que estiveram aí, muito obrigada pela sua colaboração. Um beijo, fique com Deus, Deus abençoe. Queridos da minha rádio, lindos, fofos, ouvintes que me acompanham toda semana, Deus abençoe e até a semana que vem. Tchau. Não tem pra